Esse recado é para você que trabalha como CLT, carteira assinada há mais de 7 meses e está precisando levantar uma grana. Olha só a dica que eu trago. Na Doutor Cred, além da antecipação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, agora você também consegue liberar o crédito do trabalhador, que é um crédito especial para quem trabalha no regime CLT. Se você quer saber melhor como funciona e fazer uma simulação sem nenhum compromisso, entre em contato com eles pelo número, anote aí, 021 97185 4885, 21 97185 4885, ou então clica no link na descrição do vídeo que vai te levar direto para o WhatsApp deles. Doutor Cred, dinheiro rápido e sem burocracia. Lucre até R$15.000 por mês com uma franquia da Micromarket. Esses micromercados dentro de condomínios residenciais, empresas, hotéis, metrô, loja de rua e muito mais. Você fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem precisar ter funcionários. É uma operação onde você pode ter o retorno do seu investimento de 6 a 12 meses, uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. Mercado autônomo já é uma realidade em todo o Brasil. Já são mais de 10 mil unidades em operação. Então, se você quer mudar de carreira, quer ter uma renda extra, esse é o modelo ideal. É um modelo que não para de crescer. Então, se você está interessado, entre em contato com o nosso time comercial e o próximo passo é uma conversa com a gente. E aí, tá ligado? Bom dia para você ligado aqui nesse Acorda Vascaíno. Nessa quinta-feira, o Vasco joga no sábado contra o Remo, lá no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, rodada 11ª do Campeonato Brasileiro. E lógico que a gente vai passar esses próximos dias falando muito sobre esse próximo jogo do Vasco contra a equipe do Remo. Mas nesse Acorda Vascaíno, antes de trazer aqui uma opinião para você, eu peço pra galera que ainda não é inscrito aqui no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe para chegar a outros vascaínos. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo, chama a rapaziada, porque hoje o papo é reto e olha, eu quero trazer aqui a minha opinião sobre essa questão da SAF. Eu sei que ainda gera muita polêmica, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas eu vou trazer aqui uma opinião que, olha, eu tenho colocado isso na minha cabeça há alguns dias. E eu vou colocar aqui tintim por tintim, passo a passo, para ver se vocês entendem a minha opinião nesse momento sobre a questão da SAF no Vasco. Por isso que é importante você ser inscrito e deixar aqui o like nesse vídeo. E se não gostar, pode deixar o dislike, comenta aqui embaixo se você vai gostar ou não dessa minha opinião. Primeiro vamos aos passos, vamos aos fatos. O Vasco da Gama já é uma SAF, o Vasco já é uma empresa no seu futebol. Não tem mais como voltar atrás. Logicamente que hoje quem faz a gestão da SAF do Vasco é o clube associativo, porque o Vasco não tem um investidor nesse momento. E acho que foi muito acertado por parte da direção atual em derrubar a empresa que tinha ali parte do investimento. Primeiro passo. Ponto positivo para a diretoria nesse assunto, então não quero mais nem entrar em detalhes. Acho que a diretoria acertou e vem acertando bastante. Segundo passo, a própria diretoria. O trabalho que está sendo feito administrativamente na Vasco da Gama SAF vem sendo também muito positivo. Só você parar para analisar. Nessa última janela agora de transferências, o Vasco deve ter ficado entre 3 ou 4 maiores investimentos do Brasil em compra de atletas. Ficou ali próximo de Flamengo, Palmeiras, talvez o Cruzeiro, enfim, não teve tantos times que gastou mais dinheiro quanto o Vasco nessa janela de transferência. Eu não estou aqui com dados específicos, dados claros, mas é bem provável que o Vasco tenha ficado ali entre, no máximo, entre os 4 maiores investimentos na janela de transferência nessa última que passou. Ponto para a diretoria. Se você parar para analisar, a folha salarial do Vasco também deve estar entre, sei lá, no máximo entre as 7 primeiras do Brasil. E olha que eu estou sendo bem razoável, tá? Eu não estou sendo nem muito otimista, nem muito pessimista. Então deve estar ali entre os 7 primeiros, com toda certeza, a folha salarial do Vasco nessa temporada 2026. Ponto positivo para a diretoria também por conta disso. E aí você tem o maior lastro de ter competitividade. Por que eu quero levantar esse detalhe agora para bater um papo com vocês aqui? É o seguinte: será que o Vasco precisa mesmo de um investidor? Eu acho até que sim, mas ao mesmo tempo não acho que seja a única saída para o Vasco.
Eu acho que é uma saída sim para melhorar ainda mais. Eu já fui muito 100% venda da SAF, venda do futebol do Vasco, já fui muito 100%. Hoje em dia eu analiso de uma outra perspectiva, porque é o seguinte, o trabalho que faz a diretoria atual administrativamente, que isso fique bem claro, é muito positivo para o Vasco resgatar pontos importantes. Acabei de trazer. O Vasco foi entre os 4 maiores investimentos na janela. O Vasco está pelo menos entre os 7 melhores orçamentos em folha salarial no Brasil. Será que com isso, gastando, por exemplo, mais de 100 milhões numa janela, tendo uma das folhas salariais mais altas do futebol brasileiro, já não é um ponto importante para você ter uma possibilidade do Vasco ganhar campeonatos? Por exemplo, ano passado bateu na trave, né? A gente poderia ter sido campeão da Copa do Brasil, o que não aconteceu. Esse ano, por exemplo, eu acho que se o Vasco focar, por exemplo, na Copa Sul-Americana, tem condições de conquistar esse título internacional, porque os times que estão envolvidos nessa competição não são tão grandes assim, tem um alastro muito maior que o Vasco, assim, não tem um grande favorito, um grande bicho-papão na Copa Sul-Americana. Eu acho que se o Vasco investisse nessa competição, daria e dá para trazer um título dessa competição. Então, assim, o Vasco hoje, logicamente que a gente está muito distante do primeiro e segundo melhores investimentos do Brasil, ainda estamos pouco distantes sim, mas não é uma situação hoje de sangria desatada como era em 2022, que naquela ocasião o Vasco estava na segunda divisão, batalhando para pagar salário em dia, aí teve que vender para poder também fazer uma reformulação, a gente tinha expectativa muito grande em que o Vasco nos outros anos, que depois voltasse à Série A, já pudesse entrar com um grau de investimento bacana para poder voltar a competir grande, e não aconteceu. O Vasco até fez uma reformulação importante, desde a SAF até hoje, independente de quem está gerindo a SAF, o Vasco não tem salários atrasados, isso é um ponto também positivo, não só para a atual diretoria, mas até a anterior também, que nessa questão da SAF não atrasou salários. O Vasco fez investimentos lá no começo, contratou vários jogadores até de certa maneira discutíveis. Isso a gente esportivamente eu não estou discutindo aqui, estou falando só na questão administrativa. Então é um ponto importante para a gente poder detalhar e debater. Será que hoje o investidor é a única saída do Vasco? Eu já acredito que não seja. Acho que é uma das saídas, mas a única eu não sei. Logicamente que ao mesmo tempo eu falo o seguinte: hoje, a direção do Vasco está 100% administrativamente trabalhando muito bem. Mas será que a próxima vai ter eleição esse ano? Será que a próxima vai ter também o mesmo linha de pensamento, o mesmo foco de fazer administrativamente o futebol do Vasco? Também não sei, é uma dúvida. Mas enfim, eu queria debater com vocês esse detalhe. Será que é tão importante assim a gente ter um investidor para ontem, para agora, para já? A gente tem que discutir isso de uma maneira tranquila. Eu não estou dizendo aqui que eu sou contra chegar ao investidor amanhã, muito pelo contrário. Só estou colocando aqui uma pilha para a gente poder debater. Acho que isso tem que ser melhor debatido, não só pela gente aqui no canal, mas entre os torcedores, na direção do Vasco. A gente precisa debater esse assunto um pouco mais de tranquilidade e mais sereno, sem o coração, sem aquela paixão toda. O torcedor pode ter a paixão dele sem problema nenhum, mas a gente poderia pensar melhor nessa situação de debater melhor esse assunto. Acho que é um assunto importante para a gente discutir na história do Vasco, ainda mais por essa questão do investidor estar tão próximo assim. Mais uma vez, não estou aqui criticando a diretoria, muito pelo contrário, fiz vários elogios. Você viu aqui que nesse vídeo eu fiz vários elogios, mas é uma situação a ser pensada. E um outro ponto que eu quero debater aqui com você rapidamente é a questão do Vasco esse ano. Eu entendo o Renato Gaúcho dizer o seguinte: o Vasco no Campeonato Brasileiro precisa ser a prioridade porque no Campeonato Brasileiro rebaixa. Mas espera aí. O Vasco fez o investimento que fez na janela. Tem uma das 7 melhores folhas salariais do Brasil. E será que a gente vai ficar pensando apenas em 45 pontos? Será que a gente vai passar mais um ano da história do Vasco apenas brigando para não ser rebaixado e largar, por exemplo, competições como Copa do Brasil e Sul-Americana? Também é um debate que a gente também tem que começar a levantar em consideração. Eu vi ano passado o Vasco chegar à final da Copa do Brasil, ser um dos dias mais tristes esportivamente falando para mim, porque ligar depois da partida para casa e conversar com a minha esposa e falar que os 2 filhos estavam chorando bastante pela perda daquele título, me deu uma angústia muito grande. E acho que esse ano o Vasco tem um elenco até com mais peças, logicamente que ano passado o time principal para mim era melhor, com o Coutinho, com o Ryan e com o Verratti, mas esse ano o Vasco tem outras peças, né? Acho que bem trabalhadas, com um técnico para mim superior ao técnico que estava no ano passado. Acho que o Vasco poderia sim brigar por um título esse ano. Se vai ser da Copa do Brasil Sul-Americana,
grana, pouco importa, mas eu acho que o Vasco poderia focar em buscar esse título esse ano. E aí eu quero debater isso com vocês também. Acha que tem que mesmo focar no Campeonato Brasileiro apenas para não ser rebaixado? Eu tô um pouco meio que de saco cheio, se eu posso usar essa expressão, de ficar apenas com paciência, com tranquilidade, esperando as coisas acontecerem. Eu acho que o Vasco poderia acelerar mais nessa questão e buscar, com os valores que é empregado hoje no futebol, que são valores muito altos, o Vasco não está com a peneira na mão, o Vasco não está com o pires na mão, perdão, para poder, meu Deus do céu, estamos aqui passando crise. Não, logicamente que o dinheiro está contado, a situação também não é para você sair gastando muito dinheiro, eu entendo isso, mas está sendo muito bem trabalhado pela atual direção. Então acho que o Vasco, com o elenco, com o que gastou, com a folha salarial que tem, acho que o Vasco deveria sim focar em buscar um título esse ano. Pelo menos é a minha opinião. E você, concorda, discorda? Comenta aqui embaixo que a sua participação sempre é muito importante aqui no Acorda Vascaíno. Mas coloquei esses assuntos aqui para a gente debater. Em nenhum momento aqui, tirando essa questão do título, que eu acho que o Vasco tem que sim buscar, na questão da SAF, eu não dei minha opinião. A única opinião que eu tenho é o seguinte: hoje eu não sou mais 100% venda da SAF. Acho que é uma saída, mas não é a única. E os trabalhos que estão sendo feitos hoje pela atual direção já dá um norte importante até sem investidor. Até porque, como eu disse, o Vasco tem uma das 7 maiores folhas salariais e o Vasco fez investimento de top 4, top 5 do futebol brasileiro nessa última janela. Então tem grana, dá para trabalhar e se é um trabalho bem bacana que está sendo feito, dá para ser uma SAF bem rentável. Tomara, enfim, a gente bate um papo, troca uma ideia, eu quero saber a sua opinião comentando aqui embaixo. Você que chegou aqui agora, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Acho que é um tema importante para a gente debater, ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, daqui a pouco tem Bom Dia Gigante, hoje 11 horas da manhã estarei ao vivo na loja Gigante da Colina em Copacabana, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 845, esquina com a Constante Ramos, espero você lá para bater um papo e trocar uma ideia. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!